recebendo a Michelle Ribeiro. A gente vai falar um pouquinho do trabalho dela, mas eu quero saber muito sobre a carreira. Sim. Eu dei uma pequena pesquisada, viu, Michelle? Para você que nos escuta, a Michelle Ribeiro é superintendente do Rio Mar Kennedy. Seja muito bem-vinda, Michelle. Muito obrigada. Boa tarde. É um prazer estar aqui na Rádio Dom Bosco. Michelle, qual foi o momento da tua carreira que tu olhou? Aqui foi uma virada de chave. Olha, eu sou do Paraná, sou de uma cidadezinha chamada Araucária, ao lado de Curitiba. Então, eu morei em muitos lugares até chegar no Nordeste. Então, eu cheguei no Nordeste em 1994, eu fui para Aracaju. Em Aracaju, eu comecei a minha carreira em shopping center. E eu fiquei em Aracaju 14 anos e trabalhava já em um shopping da cidade, da capital, um shopping muito legal, que foi a base da minha carreira toda. Sempre trabalhei na área de marketing, mas aí chegou um momento da minha vida, eu estava aos 33 anos, e saindo de um casamento longo de 17 anos, e aí eu fui convidada para ir para um shopping muito importante da cidade de Salvador. Então, acho que essa foi minha virada de chave, assim, sair, mudar de cidade, com os meus filhos, com 3 filhos e 2 gatos dentro do carro, e realmente em busca de um novo caminho para mim, de um sonho, realmente. Era o momento que a minha vida estava virando tudo, quando você muda de cidade, muda de estado, muda, né, acaba relacionamento, e, enfim, aquele momento que, infelizmente, muitas pessoas passam, né, de quando muda tudo, e aí me agarrei com Deus, sabia que Ele estava do meu lado, e aí fui, e essa foi a grande virada de chave na minha vida, com certeza. O medo do novo, eu acho que é o que é o grande entrave da humanidade, né? A gente sempre tem essa dificuldade de lidar com o novo. O medo não pode te paralisar. Não. Eu não acho que o medo seja negativo, mas ele não pode impedir que você faça. Vai com medo. Vai com medo. Vai com medo. Olha, você que nos escuta, estamos escutando uma palavra de uma mulher que hoje ocupa um grande cargo de liderança. Isso é exemplo para muitas pessoas. No decorrer do programa a gente vai destrinchar um pouquinho sobre isso, mas ir com medo é muito importante, né? Ir com medo, mas com fé, né? Assim, eu estava brincando com Cíntia perseverança, né? Eu acho que é muito importante você ter fé, você colocar Deus como o centro da sua vida. Eu sempre falei, às vezes a gente acha como vai dar conta, meu Deus, meu dinheiro não vai dar, como eu vou criar 3 crianças e tal, e a minha vida só prosperou. Eu sempre disse que Deus é o homem da minha vida, é o homem da minha casa, né? Então, assim, quando eu coloco Deus como o homem da minha casa, nunca nada faltou, sempre tudo foi multiplicado. Meu Deus, como é que você consegue manter 3 meninos em escola particular? E como é que você consegue? Tá? Menina, mas você ganha isso e dá tudo certo. Dá tudo certo. Deus multiplica meu dinheiro, Deus renova minha fé, e eu nunca, graças a Deus, na minha vida adulta, eu nunca passei falta de nada, e a minha vida só foi para frente. Daqui para frente, só para frente. É isso que você tem que ter na cabeça. Daqui para frente, só para frente. Mais uma frase, viu, Diego? Aqui dá vários cortes. Nós estamos ao vivo também no YouTube e Instagram. Estamos ao vivo. Isso aí já dá um corte. E é legal tu trago essa temática já de início, Michelle, porque o brasileiro em si ele tem a cultura de olhar resultados. Sim. A gente sempre fala sobre isso aqui. E você pegando esse resultado, olhando final de 2025, estamos falando com a Michelle, superintendente de um grande player, não só a nível local, mas a nível nacional, superintendente do Rio Mar Kennedy. Então você minimiza aquilo, mas tem toda uma história por trás, e sucesso não é sempre só vitória, né? Não. Você vai com medo, você às vezes não se sente preparado para alguns encontros que a vida mostra, mas exatamente. O importante é a gente continuar caminhando. A gente tem que caminhar, né? Assim, eu acho que a gente conta muito com as pessoas também que estão do meu lado, né? Eu assumi a superintendência do Rio Mar Kennedy, eu ganhei uma equipe de trabalho de mais de 220 colaboradores. Então, o protagonismo não é meu, né? Eu acho que a habilidade que eu tenho, eu sou muito crítica com o meu trabalho. Ninguém criticaria mais meu trabalho do que eu mesma. Eu preciso trabalhar muito essa questão, porque eu realmente sou muito crítica com tudo que eu faço. Mas eu sei que eu tenho uma habilidade, que é juntar as pessoas com o mesmo propósito. É de colocar as pessoas todas caminhando para o mesmo lugar. Essa habilidade que Deus me deu. Então, isso é muito importante para o meu trabalho. A vida não é feita só de sucesso, a vida é feita de muitas derrotas. No final do ano, você vai entregar o resultado, sei lá, de 10 itens que você tinha que entregar. É muito difícil você entregar os 10, né? Você adapta os planejamentos também. Você adapta, então às vezes você... Nada, aquela frasezinha triste de morrer na praia. Poxa, lutamos tanto agora por causa desse
tanto um percentual pequenininho a gente não consegue entregar. Mas é isso, a vida continua, né? Não é por conta de um resultado negativo ou positivo que vai desmerecer o colaborador, que vai desmerecer o trabalho de ninguém. A gente trabalha numa empresa, graças a Deus, muito humanizada nesse sentido, mas a gente trabalha muito com a realidade, né? A gente trabalha com números, a gente trabalha para entregar resultados. O nosso primeiro cliente é o lojista, é o empresário que confiou no nosso equipamento, que confiou no nosso trabalho, que está ali junto conosco 365 dias por ano. Então, é nele que a gente pensa muito todos os dias que a gente se levanta para trabalhar. Hoje, principalmente com o efeito comparativo das redes sociais, a gente vive muito essa ideia de performance. E aí eu peguei gancho no que tu falava, na realidade, para tocar pessoas, os movimentos não são feitos de marcas, mas são feitos de pessoas, né? A gente precisa botar na equação também, obviamente, levar esses números que tu fala, mas botar na equação as pessoas. Sim. Então, essa é uma grande habilidade, além de uma grande concorrência que a gente sabe que existe todos os dias. E agora eu vou continuar a tua frase, nos 365 dias do ano. Nos 365 dias por ano. Eu estudo psicologia e isso me ajuda bastante, né? No que diz respeito ao trato com pessoas. Mas eu acho, Tiago, que tem algumas coisas, eu acho que quem estiver me escutando vai entender. Tem algumas coisas que não devem sair de moda, e eu falo muito isso para os meus colaboradores mais jovens. Tem coisas que estão saindo, estão caindo no esquecimento, que não tem que cair. Eu acho que as coisas podem ser bem mais simples do que são. Eu tenho o privilégio porque eu nunca tive burnout no trabalho, nunca tive perseguição, nunca tive um colega. As pessoas têm muitas histórias tristes para contar de trabalho. Mas eu acho que a coisa pode ser muito mais simples do que é. Não prejudique ninguém. Não tome para você o que não é seu. Sabe, se o Thiago fez esse copo aqui e alguém chega falando, nossa, que copo lindo, eu não tenho direito de falar que esse copo foi meu. Diga que esse copo foi do Thiago. Não roube a ideia do outro. Não faça com o outro o que você não gostaria que fizesse com você. Entenda que pode ter acontecido muita coisa na vida do outro, 6 horas da tarde, entre 6 horas da tarde que ele foi embora da empresa e às 8 horas da manhã que ele chegou. Você não sabe o que aconteceu, se brigou com o cônjuge, se descobriu uma doença, se surgiu uma conta, se queimou a geladeira no mês que você está apertado, sabe? Se a sua cabeça não está boa, se você não está se sentindo bem, se você não está feliz. Então, eu acho que a gente não pode dissociar uma coisa com a outra, mas eu acho que a gente pode ser, sim, muito mais correto. Eu acho que você ser correto não deve sair de moda. É verdade. Ser correto não deve sair de moda. Você dá crédito para o dono do crédito. Você respeitar o seu colega de trabalho. Você entender as dificuldades das pessoas. Não é difícil. Sabe, a ambição é positiva. Você querer novos lugares, novos cargos, é positivo também. Mas aprenda a aplaudir a vez do outro quando não for sua. Isso. Né? Se coloque sempre disponível para que você... Sabe, se não tá bom ali para você... Você tem a chance de procurar um outro lugar, né? Então, a gente fala muito de direitos e deveres, mas hoje a gente fala muito mais de direitos antes dos deveres também. Então, olhe para o seu trabalho, entregue seu trabalho, sabe, de uma forma correta, leve alegria para as pessoas. A gente pede muitas bênçãos na vida da gente. Mas o que a gente pode ser, seja bênção na vida das outras pessoas. Também. Seja bênção na vida das outras pessoas. Só que é um milagre pra gente, né? Então eu acho que quando você é bênção na vida das outras pessoas, a vida te abençoa também. O resultado vem. A gente só pede bênçãos. Mas pensa um pouquinho, seja bênção na vida das outras pessoas. Às vezes essa é bênção na vida do seu colega que está ali do seu lado, do porteiro da empresa. Não precisa inventar a roda também, Não precisa inventar a roda. O que eu posso fazer no dia que eu estou bem? No que eu posso fazer de bem para o outro? No dia que eu não estou bem, ponto. Não é isso? É sobre cuidar de pessoas, né? É sobre cuidar de pessoas. E aí, essa tua ideia, ela sendo... Tiago, é muito legal o texto da Michelle, mas isso a gente faz como? No dia a dia. Não é só nessa época de final de ano, com a festa de final de ano da empresa, com bonificações, com lembranças ou presentes, dependendo do tamanho da empresa, mas é no dia a dia, no cuidado, no contato, no respeito, no entender, no saber esperar, no ouvir principalmente. Às vezes a gente não sabe como contribuir.
Às vezes a pessoa está com um problema que a gente não sabe o que sugerir precisa para só ela. falar, E né, talvez Michele? você nem precise, e não é nem às vezes o nosso papel de sugerir nada. A gente só precisa ouvir, né? Oferecer o ouvido, é Oferecer verdade. ouvida, uma escutativa, né? Como dizem os psicólogos. Então só ouça. Amigo, desabafa. Não tem aquele amigo que tá passando por alguma coisa porque ele fala 300 vezes o mesmo assunto na sua cabeça? Exatamente. Eu vou ouvir 300 vezes. É muito legal o que tu fala, porque numa época, principalmente fomentada por conta da internet, a gente tem especialista de tudo. Muita gente falando muitos assuntos. E às vezes silenciar talvez seja o mais Às vezes complexo. silenciar né? é o mais complexo. Eu lembro, você quando me fez o convite, né, para vir aqui à rádio, você me pediu o Instagram. Eu falei, eu não tenho mais Instagram. Não uso. Porque chegou um momento, eu tinha Instagram, eu acho importante, uma ferramenta importante. Mas eu acho que chegou um momento da minha vida que eu não queria estar ali mostrando a minha vida. Então, eu já não olhava stories de ninguém, mas eu não queria também estar olhando a vida de ninguém. Eu acho que aquilo acaba tomando um tempo da vida da gente muito grande e isso adoece as pessoas. Parece que sempre a gama do vizinho é mais verde. Parece que sempre está todo mundo mais feliz do que você, está sempre todo mundo mais bonito, que a vida do outro é muito mais legal que a sua. Eu acho que o que começa a machucar o homem, né, no sentido generalizado, é quando você se compara com os outros. E é praticamente, a pessoa tem que ser muito, sei lá, muito mágica para ela não se comparar, porque isso é uma coisa inata do ser humano. É inato, é inato. inerente. Então, assim, chegou um momento que eu precisava limpar meu entorno. Olha, eu não quero mais ver a vida de ninguém. Mais tempo também, né, Michele? Eu não quero mais ver a vida de ninguém. Eu não quero que as pessoas vejam minha vida. Assim, não é ver a sua vida, mas você está ali, nada que você possa contribuir. Se eu posso contribuir, eu vou ali, coloco alguma coisa que eu possa contribuir e tal, mas só por uma autopromoção eu já não me via mais ali naquela situação. Não se encaixa, né? Não estava me encaixando mais naquilo. Mas realmente foi de limpar o meu entorno, porque é tanta notícia. A gente escuta a rádio Dom Bosco não, porque é uma rádio iluminada, de boas notícias, mas você abre a internet, é muita notícia ruim. Isso. A vida da gente é feita de dificuldades. Quando a gente a gente se propõe a ser escuta, também, as escutas também, às vezes, é de muito desabafo, de colegas, de amigos. Então, eu acho que a gente precisa limpar o nosso entorno também, para que a gente possa respirar um pouco e poder levar a vida da gente de forma mais leve. É um discurso, me parece um discurso mais bonito, nem sempre eu consigo segui-lo, mas não somos máquinas, mas é o que a gente tenta para poder fazer vida, né? A gente vê o brinco, para poder fazer vida, a gente tem que pensar muito bem, assim, tem que ir com calma, senão a cabeça ali não funciona, acaba não dando certo em algum momento. Essa é a Michele Ribeiro, superintendente do Rio Mar Kennedy, no qual já a gente vai entrar também um pouquinho nesse tema. E ela estava falando sobre aqui a internet. Esse efeito comparativo, ele é impossível de você desmembrar o uso de rede social e você viver esse efeito comparativo. Antigamente, se comparava, o ser humano se comparava o quê? Com um sobrinho, um amigo... Sim. Um primo, um vizinho, né? Hoje esse fenômeno, se a pessoa não tiver racionalidade naquilo que ela está consumindo, esse efeito vem a galope, vem muito forte. Né? Tem uma história engraçada, tem uma amiga que é uma mulher lindíssima, ela é modelo e tal, é a minha melhor amiga, é uma produtora de moda, uma modelo, dona de agência de modelos, então é uma mulher lindíssima, uma das mulheres mais bonitas que eu conheço. Mas ela estava na minha casa esses dias, e aí ela falou assim, ai amiga, as mulheres vão dar risada, mas você viu como está a Claudia Schiffer? Eu falei, amiga, a Claudia Schiffer é uma modelo alemã que deve ser multimilionária, que deve ter acesso aos cremes mais caros do mundo, aos melhores médicos. Eu tenho saudade do tempo que a gente se comparava com a Rita da contabilidade, com a Cláudia do quinto andar. Os conhecidos, né? Não, assim, com as pessoas reais. Né? Então, a internet fez isso. Assim, a gente não tem mais isso. Falei, gente, que saudade do tempo que a gente se comparava com a Rita da contabilidade, com a Cláudia do quinto andar, assim, como exemplo. Então, assim, você quer se comparar com a Cláudia Schiffer, assim, é uma loucura tão grande, é um hiato, é uma distância tão grande, né? Então, olha o que a internet faz com a cabeça da gente. De repente, você está ali se comparando com pessoas que vivem em outro mundo, com outras possibilidades, com outros recursos, com coisas naturais, obviamente. A mulher nasceu da mãe dela maravilhosa, mas existem recursos para isso. Então, olha, vamos com calma aí, não se compara a Cláudia Schiffer. Peraí, tenha calma, linda, maravilhosa,
Mas não coloca esse peso em você. Não coloca esse peso em você, porque são duas vidas completamente diferentes, né? E aí eu vou pedir liberdade para falar nesse assunto, já que você também é estudante de psicologia. De psicologia, né? sim. De psicologia, esses efeitos comparativos muito possivelmente causem ansiedade, por conta do imediatismo. Né? E aí, fazendo um link com o que tu falava, fazer o bem vai te retornar. Né? Ser o bem, ser um afago, ser bênção na vida de alguma pessoa, pode te trazer um resultado, mas o tempo de Deus é diferente. Claro, né? Às vezes aí na frente, 5, 10 anos depois, algum apoio que você recebe lá na frente, que é uma colheita, né? Mas a gente quer muito esse imediatismo da internet. Né? Um emprego bom, eu não aguento mais pegar ônibus. Emagrecer para amanhã. Eu preciso emagrecer, eu preciso ficar forte como as pessoas que eu sigo na internet. Então, eu acho que tudo pode ser usado, viu, Cíntia? Um abraço, Cíntia, foi muito gentil, depois de ter conversado com você. Eu acho que a gente pode sim utilizar, mas tudo depende, Michele, que aquilo não te adoeça. Que aquilo não te adoeça, Exatamente. né? Eu fico achando, eu acho engraçado, eu falo, gente, eu acho tão legal quem leva, tão legal assim, não, brincadeira, quem leva a vida a seco, não faz terapia, não toma um remedinho, um calmante, um chá de camomila, uma sertralina, não tem uma relação com Deus. Eu acho impressionante. Eu preciso de tanta coisa para levar a vida. Olha, é a terapia, faço psicologia, às vezes não está muito bem, vou ali numa psiquiatra que eu gosto muito, converso com Deus todos os dias. Se tiver que chorar embaixo do chuveiro, eu choro, ou acendo o velo com meu anjo de guarda. Tem um momento muito... Eu paro um tempinho da minha vida, sempre vou conversando com Deus no carro, vou ouvindo louvor, vou ouvindo músicas, e a gente tem que cuidar da gente. A gente cuida muito, sabe qual é a questão também, Tiago? A gente está sempre cuidando do outro. A gente não cuida da gente. Muitas vezes, e eu falo isso também muito em relação às mulheres, sabe? As mulheres, elas trabalham, elas estudam e elas têm ainda a economia do cuidado, né? Então, mesmo que você não seja uma mulher casada e com filhos, e que você seja uma mulher solteira, essa economia do cuidado, ela sempre está nas costas da mulher, ela sempre está a cargo da mulher. O cuidar de um parente doente, organizar uma festa, uma viagem. O autocuidado. Não, assim, essa economia do cuidado de você cuidar do outro e não cuidar de você. Então, assim, a gente levanta cedo para trabalhar, porque a gente tem as nossas contas para pagar. Se tiver que estudar para poder ali complementar, você melhorar a sua vida, né? E tal, você tem estudo. Mas a economia do cuidado, ela ainda fica muito nas costas da mulher, que é o cuidado com a casa, com os parentes, com tudo que envolve a sua vida. Essa questão cultural enraizada que a gente traz. A mulher solteira ainda pesa, eu acredito que pesa ainda muito mais, porque... ela não está casada, ela não tem filho, então ela pode cuidar da mamãe, ela pode cuidar do papai, ela pode levar o vovô para uma terapia, para um médico, essa festa ela pode cuidar, essa organização, esse evento da família ela pode cuidar, essa necessidade que tem aqui, ela vai lá cobrir. Então, assim, a gente também precisa pensar na gente, né? E que a gente assume que na vida adulta a gente assume lugares e postos. Os homens também, ontem a gente estava fazendo um evento, o Dia de Educar do Rio Mar Kennedy, que foi um dia que a gente fez muito legal, mas que foi um dia para que as pessoas pudessem estimular os nossos colaboradores a voltarem para a sala de aula. Então, colaboradores que ainda não completaram o ensino fundamental, o ensino médio, colaboradores que têm o segundo grau completo, mas não tiveram oportunidade de ingressar numa graduação, colaboradores que têm faculdade, mas ainda não fizeram uma pós, ou mesmo as pessoas escolherem uma outra... Olha, por exemplo, eu sou superintendente, eu faço psicologia, então eu queria o conhecimento de uma outra área, queria um outro tipo de carreira, mas que ao mesmo tempo me ajudasse no que leva o pão para a minha mesa, né? No meu sustento. Então, além da parte técnica também, a psicologia te ajuda na promoção humana, né? De cuidar de equipes, de integrar. Mas a gente fez esse dia muito para trazer essa reflexão para as pessoas. Eu estou fazendo, está me deixando feliz, então, e eu falei para os homens, né? A gente fala também muito das mulheres, mas teve um momento que eu falei diretamente para os homens. Os homens que eu sei que nascem com a carga de ser o provedor, de ser o responsável. Então, eu tenho muitos colaboradores, nós temos, né, Cíntia, muitos colaboradores, senhores já, né? Homens de 60, de 65 anos, de 70. Olha, para pensar em você um pouquinho, você já criou sua família, seus filhos já estão formados. Vive no automático, né? Vive no automático. Tem alguma coisa que você queria fazer?
estudar alguma outra coisa, você teve um sonho de ser outra coisa, de fazer outra coisa, de olhar outra área, de aprender uma coisa nova. Não é para a gente enriquecer ali, não. A gente não está falando disso. A gente está falando de autoestima. A gente está se falando de como você se coloca no mundo, de possibilidades, de novas amizades, de novos olhares, de você refrigerar a sua cabeça. É isso que a gente quer para os nossos colaboradores agora em 2026. Já teve muita gente indo lá procurar, né, Cíntia? Sorteamos bolsa, fizemos parceria com 7 faculdades da cidade, turma muito bacana, e a gente conseguiu sortear cursos, bolsas integrais de faculdade. A gente está levando o EJA para dentro do shopping, então a gente está muito feliz com isso. É realmente pensar em pessoas. Você respondeu a minha próxima pergunta. Desculpe. Não, maravilhoso, maravilhoso. E também fiquei muito feliz na tua fala, porque muitas empresas usam frases de efeito. Mas isso que você falou é de fato cuidar do primeiro cliente, dos colaboradores, daquele time interno. Não adianta só uma foto com uma frase de efeito na internet, né? Não mas fazer a diferença, e aí eu falava sobre performance, a gente vive uma romantização da performance, isso até certo ponto eu não acho legal. Eu acho legal você viver um propósito para que gere performance. Sim, claro. Né? Isso é propósito. Porque as pessoas passam a te seguir, passam a comprar a tua ideia. Né? E falando em ideia, falar em te seguir, tu teve uma virada de chave na carreira também esse ano. Foi, né? Virou superintendente esse ano. Qual foi o maior desafio? Conta pra gente. Tem muitos, né? Tem muitos desafios. Todo dia tem, né? Todo dia tem um desafio. Ser superintendente, eu tô amando fazer parte da superintendência, né? Eu fui gerente de marketing durante a minha vida toda, estive 11 anos à frente do marketing do Rio Mar Fortaleza, mas eu sempre quis dar um passo a mais na carreira. Eu não pensava muito nisso, não. Outro defeito que as mulheres têm, assim, pelo menos eu e as minhas amigas, a gente chega numa empresa, a gente pegou um departamento, você quer arrumar aquele departamento, deixar aquilo tudo pronto, tudo maravilhoso, tudo espetacular, você quer fazer daquilo ali a sua casa e fazer daquele espaço o melhor possível. O homem já tem uma percepção diferente, a gente tem que copiar um pouquinho os homens. Os homens entram novo numa empresa, ali em 6 meses ele já mapeou tudo. Ele já viu qual cargo que ganha mais, onde é que ele pode melhorar a vida dele, em 6 meses ele já mapeou tudo. A mulher ainda tem muito o romantismo, a gente fica muito parada às vezes no cargo de entrada, porque a gente se pega com aquilo para fazer daquilo muito bem feito e tal, e a gente esquece um pouco de planejar a carreira da gente. Então, é um ponto que eu acho que a gente... Constante evolução. A gente fala muito sobre planejamento de carreira. Acho importante a gente falar de equiparação salarial. Não sou a favor das guerras do sexo. Eu acho que a gente precisa muito dos homens. Eu peço muitas... Quando eu falo sobre o espaço das mulheres nas empresas, a equiparação salarial, as mulheres saírem dos cargos de entrada e irem para os cargos de liderança, nesse momento eu estou pedindo aos homens que olhem por isso, né? Vocês precisam dar as mãos para a gente, porque isso é uma questão de justiça moral, isso é uma questão econômica, é uma questão de justiça social, de que as mulheres de fato estejam lado a lado junto com os homens no comando, não só paradas no cargo de entrada e nem que a economia de cuidados fique só a cargo da gente. Eu gostei bastante, por isso que na abertura do programa eu falei que é o último do ano, justamente porque ao longo dessa primeira temporada, ao longo de 2025, nós trouxemos vários players, fechando com chave de ouro. Hoje você representando o Rio Mar, que a gente precisa falar também um pouquinho, né? Mas eu tô aqui seduzido pela tua história, mas fiquei muito feliz desse último programa ser uma mulher. Porque a mulher, ela também deixa legado. Para a ponta aqui de quem está no rádio, ou na internet, no Instagram, no YouTube, nós estamos também ao vivo. Um abraço para vocês que estão, né, consumindo através dessas plataformas. Porque representa a voz de muitas pessoas que ainda não conquistaram seus espaços. E é interessante, sim, cargos de liderança. A gente precisa, sim, falar, reitero fortaleço o que você falou, não é sobre guerra de sexo, mas a gente precisa também dessa igualdade, da questão salarial também. Claro. E aí eu entro num assunto um pouquinho mais delicado. Durante essa sua trajetória, que aí depois eu vou fazer uma pergunta sobre marketing, que foi o que você sempre trabalhou, né? Topou esse desafio novo esse ano, da superintendência. Pois é. Houve, Michele, alguma dificuldade? Porque assim, a gente gosta das histórias para incentivar as pessoas que estão em casa. Muitas dificuldades. Por ser mulher? Por ser mulher, por ser mulher também, a gente ainda luta, às vezes, por voz, né? Então, a gente ainda luta por voz. Obviamente, no dia a dia, a gente vai passando... a gente sempre tem
microviolências, o que a gente chama de microviolências. É você estar numa mesa... Camufladas, né? Camufladas, e o homem só dá atenção para o homem, e só se dirigir para o homem. Então, esse espaço de que só o homem sabe, só ele pode falar, ele não pode ser interrompido, ele fala por 30 minutos, mas quando a mulher pega a voz para falar ali durante 5 minutos, ele já tenta cortar, vamos seguir em frente por esse caminho aqui. Então, que eu acredito que isso, infelizmente, faz parte da cultura, né, da cultura nacional, né? Tem mudado, acho que as novas gerações trazem um olhar diferente para isso. Acho que sim. Mas a gente ainda continua, sim, sofrendo microviolências durante o dia, durante a vida toda a gente vai acabar sofrendo. Seja você dirigindo um carro, seja uma profissão que ela tem o domínio masculino, realmente vai ter sempre ali algum olhar invalidando a opinião daquela mulher, mas a gente segue em frente. Eu acho que a gente são os desafios que a gente tem pela frente. Eu acho que quando uma mulher ela abre uma porta, ela deixa aquela porta aberta para outras mulheres. Com as marcas dela. Com as marcas dela. E eu fico muito feliz de ver a nova geração muito bem posicionada quanto a isso. As coisas vão vir, né? Minha mãe teve uma oportunidade, eu já tenho outra, minha filha já tem outra, já se posiciona de uma outra forma. Às vezes a gente tem algumas gerações de mulheres que ainda não sabem nem, que não aprenderam a se defender, a se posicionar. E a geração de hoje em dia, eu já vejo que isso está muito mais claro, e não só os homens, não só os meninos, como as meninas também. Eu não tenho propriedade para falar sobre isso, a questão geracional, mas tenho a impressão que essas novas gerações, elas vêm com uma diferença menor. Sim. Né? Obviamente que são necessárias as leis para isso, né? A gente tem como questão do racismo, por exemplo, mas eu noto o comportamento dessa turma mais nova, ela mais igual. Pelo menos menos heterogênea. Como a gente foi criado, era uma questão cultural, né? Era questão... As próprias piadas, era tudo muito normalizado. Tudo muito normalizado. E acaba que os filhos são reflexos muito dos pais, né? Sim, sim. A gente nasce sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de amarração, uma folha em branco. E a formação desse sujeito é feita pelo ambiente em que ele vive, né? A formação de todos nós é feita pelo ambiente que você vive. A gente vai viver em muitos ambientes e essa vivência que vai transformando a gente no que a gente é. Hoje, amanhã eu já sou uma pessoa nova, já conversei com você aqui, já aprendi outras coisas. Então, a gente realmente, graças a Deus, o cérebro é plástico, né? A gente precisa ser essa esponja, viu? Para absorver também. Exatamente. Por isso, como a gente tem tanta informação, às vezes a gente tem que dar uma paradinha e falar assim, o que é uma informação... E o que não é ruído. O que é uma informação positiva para mim, o que é música para os meus ouvidos e o que é ruído. O que é ruído. Exatamente. Tu falava na abertura desse nosso programa, essa é a Michele Ribeiro, superintendente do Rio Mar Kennedy. Eu vou trocar, essa é a Michele Ribeiro. Por favor. Excelente o papo. E tu falava que era bastante crítica, né? Não tinha ninguém mais crítico do que tu no próprio trabalho. Pesa levar uma equipe muito grande, pesa perceber que tem mulheres que te usam como espelho, como motivação. Pesa. Como exemplo. Eu acho que por eu ser uma mulher preta também, eu acho que isso é ainda mais importante, né? Porque se a gente vê poucas mulheres em cargos de liderança, mulheres pretas ainda muito menos, né? Então, hoje, você tem mulheres no Brasil, um dado que eu peguei há pouco tempo, a gente tem 14% no Brasil de empresas lideradas por mulheres. 14% de mulheres em cargo de diretoria. Desses 14%, 8% são herdeiras, ou seja, são mulheres que são diretoras de empresas da própria família. Temos aí 8%, né, de mulheres em cargos de diretoria. Desses 8% que restam, 2% são de mulheres pretas. Então, todas as vezes que eu estou em algum lugar, em algum ambiente de palestra, de bate-papo, eu gosto muito de bater bate-papo com alunos também, de ensino médio, de escolas públicas, eu vejo esse olhar brilhante para mim, de meninas pretas que vêm falar comigo e falam assim, não, é possível. Inspiração. Não é possível, né? A gente encontra muitas barreiras, a gente continua encontrando muitas barreiras. Eu sou a exceção da regra e não o contrário. Infelizmente, eu sou a exceção de uma regra. Na verdade, você é resultado daquela
De É o tudo que resultado você correu, tudo que você exatamente. batalhou, acreditou, perseverou, Mas foi ainda atrás, assim, desafiou. mas ainda assim eu me vejo como uma exceção de uma regra. É difícil para que as mulheres, para que uma... Somente para o resultado, tá, Michele? Você é exceção só no resultado, porque você atingiu um espaço muito grande. Você foi lá, esse espaço aqui de relevância é meu. Não por orgulho, Não, de mas jeito por nenhum. realmente poder lá, através desse espaço, poder ter voz e fazer a diferença na Mas vida hoje de tantas pessoas. eu consigo perceber que eu sou inspiração para algumas meninas, sim. Isso é muito legal. Isso né? é muito legal. Eu estava num restaurante comemorando o meu aniversário com a minha família e veio uma menina que eu não conhecia e ela me deu feliz aniversário e falou: você é representante de todas nós. Eu achei tão bonitinho, dei um abraço nela e tal. Não a conheci, uma menina linda. E eu acho que é isso. A gente, por você ser uma mulher e com características diferentes do que a gente vê, né, nos cargos de liderança, eu acabo sendo inspiração. Que bom que eu tenho que ser, em respeito a mim mesma, eu tenho que ser uma inspiração positiva. Até para continuar, também é combustível, né? Receber também é esses- combustível. Porque não somos seres humanos, a gente sempre também Sempre gosta é de combustível. ser reconhecido, né? É. Fala um pouquinho, eu acho. Como é que tá nosso tempo aí, Breno? Fala um pouquinho sobre o Natal de Luz que o Rio Mar tá. Na realidade, a gente falou muito sobre o Rio Mar, porque o Rio Mar é isso, né, Cíntia? Essa representatividade, essa humanidade, esse é o cuidar das pessoas. Você que nos escuta, também tá rolando a campanha do Natal de Luz. Campanha Nosso Natal no Rio Mar Em Gramado, Kennedy. né? A gente está presenteando nossos clientes com um sorteio de uma viagem para Gramado. A gente pensou bastante no que seria... assim, viajar no Brasil é uma viagem enorme, né? Você sair de Fortaleza e ir lá para o sul, para Gramado. É continental. Gramado, totalmente. Gramado é uma cidade maravilhosa. Então, às vezes, como eu sou de marketing há muito tempo, eu já tive campanhas, vamos sortear aqui uma viagem internacional. E às vezes tem clientes que falam assim, eu acho que eu não tenho passaporte, não entendo muito como funciona, eu não falo a língua desse país, eu não vou nem participar. Então, a gente quis trazer uma viagem que seja encantadora. A gente fala muito de família, mas todo mundo participa do sorteio. A gente quer que uma turma muito legal esteja se divertindo em Gramado em 2026. Nós queremos acompanhar essa viagem, que seja de turma de amigos, de amigas, família, namorados, primos. A gente quer que uma turma muito legal esteja curtindo o Natal de Gramado em 2026 e a gente vai estar lá acompanhando tudo para dividir tudo com o nosso público. Sorteio de final de ano que a gente vai comprando a partir de 250, é isso? A partir de R$250 você troca por um cupom para concorrer a uma viagem em Gramado em 2026 para você ir aí com a sua turma toda. Deixa eu te fazer uma pergunta, a gente está chegando no finalzinho do nosso programa, bate-papo bom, corre rápido. Eu acho que a gente já estourou e foi muito, não foi, Breno? Tu falava do marketing e durante esse ano todo o nosso propósito aqui não foi trazer nada com glamour, mas foi trazer a realidade nua e crua. Deixa eu pescar um pouquinho do teu conhecimento para quem nos escuta e está empreendendo, que também é um dos propósitos desse podcast. Ainda muitos erros? Muitos erros, muitos erros. Tu ainda claro. nota muitos erros da galera que está tentando fazer acontecer? Eu noto muitos erros. Só que hoje a gente tem acesso a muita coisa, né? Assim, eu acho que a gente tem uma ferramenta de pesquisa na palma da mão. Então, são duas coisas importantes. Você tentar entender o que você ainda não entende, né? E a gente tem aí milhões de cursos no YouTube, gratuitos, muitos professores disponibilizando conteúdo. A gente tem o Sebrae que fornece apoio ao empreendedor. A gente tem literatura, mas a gente tem também uma ferramenta que você mesmo pode utilizar, que é as suas redes sociais sendo usadas para esse fim. É muito legal também de você perguntar para o seu cliente o que ele quer, né? Ouvir o cliente é muito importante. Isso. O trabalho da gente dentro do grupo JCPM, que é o grupo que os dois Rio Mares da cidade fazem parte, é muito... A gente se baseia, o nosso trabalho ele é construído em cima de pesquisa com o cliente, com o consumidor e com pesquisa com o nosso lojista. Então, a gente desenha... Mas, hoje em dia, você não precisa contratar, né? O pequeno empreendedor, ele não precisa contratar um instituto de pesquisa. Coloca na internet, como eu faço uma pesquisa para este negócio. Olha, eu sou vendedor, eu tenho uma mercearia, eu tenho um mercadinho, eu tenho um salão de beleza. Pesquisa, busca referência e constrói o seu negócio com sua cara. E escuta. Coloca ali pesquisa, você gosta desse produto ou desse, essa cor ou essa cor.
faz ali aquelas enquetes de Instagram, ali você já tem uma amostra do que isso é importante. Se você tiver ali 50 respostas, já é uma boa amostra para você tomar a decisão para que lugar que você vai. Para embasar, para diminuir o risco e você realmente poder acontecer dentro do seu negócio. Eu acho muito importante também o apoio ao empreendedorismo. Eu vejo que eu estou falando de mim, né? Que não tive herança social, né? A herança social que é você ter ali, você ter ser de uma família que tenha contatos, né? Então você sai sobrenome, né? Não, às vezes é só o contato mesmo, é nem o sobrenome no que diz respeito a perfil econômico. Mas às vezes seu pai, olha, Tiago se formou aqui no 2º grau, amigo, você não consegue botar Tiago aí para fazer um estágio aí no seu escritório? Amiga, você não tem uma vaga aí para o meu filho, para minha filha? Construir a própria história. Quando a gente não tem essa herança social, não temos herança financeira e nem herança social, a educação, o livro, a pesquisa é o único caminho. A educação doméstica também é muito importante. Vital. É vital. É o que faz você entrar e sair dos lugares. É o que te dá espaço para sentar na mesa com qualquer pessoa, de um grande empresário, uma pessoa sábia, um político. A educação doméstica e a educação é o que vai abrir as portas para a gente construir nossa vida, para a gente ser protagonista da sua vida, especialmente para quem, assim como eu, não tive uma herança social e uma herança financeira. Olha, estamos chegando aqui ao final do nosso programa. É espetacular, queria te agradecer, Michele. Você que nos escutou nessa dica final técnica dela aí, da parte do marketing, ela falou sobre pesquisas. Você que botou a mão na cabeça, olha, não vai ficar ansioso não, eu não entendo de nada. Nós temos a nosso favor tudo aquilo que não sabemos, né? Basta você ter curiosidade e acho que talvez as 2 palavras que a gente mais usou durante agora 2025, perseverança e disciplina. Porque também não é da noite para o dia, uma pergunta no chat GPT, por exemplo, que vai resolver os nossos problemas. Sim. É teste, erro e acerto, até você chegar no momento adequado. Hoje foi um programa realmente especial para encerrar o ano de 2025, queria te agradecer demais aqui, Michele, por ter atendido tão prontamente o nosso pedido. Muito obrigado a você, muito obrigado a Cíntia também. Tinha que ter mais espaço que eu queria também sugar o conhecimento dela. Mas não faltarão oportunidades. Sempre que me convidarem, estarei aqui, o que eu puder contribuir. Estarei aqui, desejo a todos um Feliz Natal, daqui para frente, só para frente, escreva seus propósitos no papel. Eu anotei aqui, tá? Essa tua frase. Escreva os propósitos no papel, porque quando a gente toma uma decisão positiva para a vida da gente, a gente já muda no momento daquela decisão. Olha, eu acho que eu vou voltar a estudar, olha, eu acho que eu vou fazer aquele curso, eu vou resolver esse problema, eu vou buscar um novo lugar para eu trabalhar. Não é só no momento em que você vai sentar naquela cadeira, é no momento que isso está decidido dentro de você, a sua vida já muda. O processo de mudança começa quando você decide sobre a sua vida. Exatamente. Você é o dono da sua vida. Exatamente. Pense em você também. E calma, gente. Também não é da noite, as transformações não são da noite para o dia. Exatamente. Agora, pense em você um pouquinho, 2026, pense em você um pouquinho mais. Deixa só de pensar 99% do tempo, só 1% você. Deixa pelo menos os 20% para você. Acho que se você deixar 20% para você, já é um bom começo. Feliz Natal e um excelente 2026 para todos que estão nos ouvindo. Essa foi a Michele Ribeiro, superintendente do Rio Mar Kennedy, um espetáculo. Você também que chegou aqui durante o programa pode acompanhar ele no YouTube, no YouTube da FM Dom Bosco. A gente volta ano que vem, em janeiro de 2026. Um abraço. Valeu, Breno. Um abraço a todos.